Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vai ter alguém vindo esse vídeo exatamente. Meu nome é Carlos Miguel. Esse vídeo é um trabalho em conjunto meu, do Arthur e da Tamires. E a gente está fazendo esse vídeo para a disciplina de História Moderna, do curso de graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. A disciplina ministrada pela professora Gláucia. E o nosso objetivo com esse vídeo é fazer um material de história pública e sobre a história moderna. E o que a gente está buscando trazer nesse material de história pública da história moderna é apresentar de formas que a história moderna é construída como uma época moderna. Como a Europa moderna, no caso, né, ela é construída como essa Europa moderna. Porque a Europa moderna, ela é uma construção, né? Ela não é uma coisa que é concretamente definida. Ela só existe porque um grupo de pessoas, um grupo de historiadores, principalmente, né, definiram que esse período ali da queda do Império Bizantino até a Revolução Francesa representam essa história moderna. Inclusive tem até umas discussões sobre o que essa cronologia realmente significa, né? Porque tem gente que fala que essa queda do Império até a Revolução Francesa no final não representa nada. E que, na verdade, isso é só uma grande época medieval. Tem gente que prefere acreditar, ou prefere definir, no caso, né, que essa história moderna pode ser definida pela história como uma história das cidades, né? Sobre essa construção das cidades, essa construção dos povos, das nações, do Estado, que até aparecem, de certa forma, nesses jogos. Então, nosso objetivo é demonstrar como esses jogos, que circulam em grandes correntes, né, em grandes massas, e chegam nas pessoas para jogar. São jogos que são de ficção histórica, né? Que no caso significa que eles seguem a história, mas eles são um trabalho de ficção. Mas eles têm esse certo apelo em tentar trazer a história, né? No caso, como plano de fundo no geral. Então a gente vai dar uma passada nos trailers, principalmente deles. Não são os trailers exatamente de lançamento dos jogos em si, mas são os trailers que a gente achou que eles representam bem essa construção, né? Que a gente consegue ver alguns elementos que mostram como que essa história moderna é construída, né? Como essa Europa moderna é construída. Porque, além de tudo, essa Europa moderna ela é construída fora da Europa moderna. Os próprios costumes da Europa não são construídos exatamente dentro dela, não são tradições que vão nascendo. São incorporações de alguns itens de fora. Os alimentos, eles vêm das rotas comerciais, eles vêm das grandes navegações. Atos e hábitos de higiene, eles pegam de outros povos também. Até mesmo os talheres, é uma coisa que não era tão comum até cerca do século XIV, né? Século XV, não lembro certo agora, acho que é do século XV. Mas então, são todas essas pequenas construções que fazem parte da história moderna, né? Então, essa primeira parte aqui, a gente vai analisar 3 trailers. O primeiro jogo é o do Europa Universalis 4. Esse é o do pacote de dominação, né? O que já diz muita coisa. O nome em si já diz muita coisa, porque o nome é Europa Universalis, que já fala que é a Europa universal, até certo ponto. Então a gente pode já ver que aqui eles começam essa construção, né, de que a Europa como o centro do mundo. Então essa Europa moderna, que a gente considera que meu Deus, é o avanço da sociedade, é o progresso, que também é outro tema, né? É uma dessas coisas que a gente vai ver aqui. Então eu vou dar play no vídeo, à medida que o tempo vai passando, eu dou uma pausa, comento, trago algumas informações. Peggy 12. In an ever-changing world. Já vamos começar aqui no início, né? Porque bem nessa parte aqui, a gente tem aqui navios, né? Navios de guerra, muito provavelmente, porque eles têm uns canhãozinhos aqui saindo de fora. E não eram todos os navios que tinham canhões, principalmente nessas épocas de navegações. Porque é engraçado que essas grandes navegações, elas são creditadas à Europa, né? Mas a tecnologia que permitiu que essas navegações ocorressem não é uma navegação estritamente europeia. Uma navegação que vai sendo agregada dos árabes, dos chineses, de algumas outras partes da Arábia, da Ásia. Então já é uma coisa a se pensar. Essa cruz de Malta aqui também, principalmente, né? Que é uma coisa que a gente vê isso daqui, a gente remete à Europa. A gente remete principalmente à Espanha, essa parte, né? Então é uma coisa interessante. Changing world. New chapters are being written. Some in ink and some in... Aqui a gente já vê outra parte, que é um mosqueteiro em Paris.
Não que as pessoas não se vestissem ou que as pessoas não tivessem cargos, não lutassem com espadinhas em Paris, em Paris. Mas a gente tem principalmente essa construção, né, dos três mosqueteiros, como se eles fossem um símbolo muito espacial, um símbolo universal do que era essa Paris moderna. E a gente vê aqui que esse jogo ele faz essas escolhas, né? Então, para representar Paris, pelo menos como uma unidade de campeão, eles escolhem alguém que é representado como um mosqueteiro. Essa capinha aqui, a arma em si também, né? E ele tá em cima da cidade de Paris ali. Simples adiante. In blood. Be the author of your destiny. In Domination, the latest expansion for Europa Universalis 4. New and revised mission trees for the major players in the game, including branching. Ó, aqui é um pacote de expansão esse daqui. Então, essas são algumas das conquistas e alguns dos caminhos, né, que dá para escolher dentro do jogo. Engraçado, porque aqui tem um império colonial. Hoje em dia, quando a gente fala em colônia, em império, a gente sempre tem uma conotação meio negativa, né? De que, realmente, putz, foi um certo... Foi uma colonização, é uma coisa que não é uma coisa que as pessoas devam se orgulhar. Mas o jogo bota como uma conquista, você virar um império colonial que coloniza outros locais, outras nações, outras regiões, principalmente, né? Including branching missions. Aqui outra parte, porque que a gente tem as missões dos espanhóis, né? Que são continuar a reconquista ali na Península Ibérica, políticas do Mar Sagrado, principalmente porque a Espanha está muito ligada, né? Às questões da Igreja e da Inquisição, principalmente. Eles foram dos que um dos reinos que mais tiveram a Inquisição, né? Principalmente apoiaram muito. Aqui, Recover Portugal. Isso seria, no caso, para recuperar esse terreno de Portugal. Principalmente porque Portugal... É engraçado, porque a gente fala aqui Spanish Missions, mas Espanha não era um país na entrada da época moderna, né? Da época moderna, cronologicamente, ali falando. Era o reino de Castela, principalmente eram vários reinos grudados um no outro e coladinhos. Então aqui a gente já tem outra questão, porque eles estão trazendo a Espanha como se já fosse um marco oficial e determinado. Tudo bem que isso daqui pode ser um pouco mais pra frente, mas o que eles escolhem mostrar até mesmo no trailer já é uma indicação do que eles gostam, do que eles querem passar. Do que eles pretendem que a gente saiba, né? Que a gente pelo menos reconheça. Ó, aqui a gente já tem as missões dos portugueses. Então aqui, olha, a gente já tem essas questões do empurro pra Índia. De empurrar, de puxar. Não, de empurrar mesmo. De empurrar para a Índia, essas questões, porque os portugueses tiveram as navegações não só no Brasil, né, mas eles foram para outros lugares, principalmente ali na Ásia. A Índia era um desses grandes lugares. Eles estabeleceram colônias lá também. Tudo bem que a forma de domínio colonial que eles tinham nessas partes eram diferentes, mas ainda assim eram uma certa forma de exercer poder. Aqui eles têm estabelecido as missões jesuíticas, que novamente é uma coisa que missão jesuítica é toda uma questão de controle e tutela, principalmente dos indígenas, né? Toda a questão da religião, de dizer que eles são incapazes, de dizer que eles não conhecem, que eles precisam ser salvos, os africanos também. Então é uma coisa que, pro jogo, ele tá tentando passar que a Europa aqui é o centro do mundo. Então, os portugueses têm que estabelecer as missões jesuíticas. Então, ao mesmo tempo que ele tem esse caráter histórico, né? Ele tá dando aqui uma missão de algumas questões que realmente ocorreram na história. Mas as missões que ele escolhe são de diferentes tipos. E, se eu não me engano, acho que dá pra escolher não fazer algumas missões, né? Tipo, seguir caminhos diferentes. Aqui em cima, então, também a gente tem o comércio triangular, o ouro americano. Então, aqui, briga com os otomanos, os portugueses em Malaca. Então, são coisinhas, né, que vão abrindo outras portas e outros caminhos. Então, já são algumas construções da Europa, né, principalmente. Se a gente parar para olhar isso daqui constrói muito do que a gente conhece como história moderna. As missões jesuíticas, essa questão de Portugal navegando e principalmente guerra, né? Guerra é o que a gente mais pensa, assim. E até mesmo Portugal aqui, que
No início, se não me engano, era Lisboa ainda, porque, novamente, os estados europeus, eles são construídos ao longo de tempos, assim, não é uma coisa que já em 1400 a gente já podia dizer que existia a Espanha, que existia Portugal, que existia a Itália. Não. Talvez existisse um princípio de começar essa formação do Estado, mas não existia um Estado em si já formado, né? Esse é um processo tão longo e tão diferente de acontecer. Difícil, né? Difícil não, mas é um processo que, dependendo do lugar, ele acontece de formas diferentes. Sobre essa questão do controle, porque tem que juntar essa população, né, para acreditar. Todos eles falarem que estão dentro de um Estado. E mesmo assim, eles ainda não se reconheciam como Estados modernos. Então, Portugal, o português lá em 1630, ele vai falar, nossa, estou vivendo a época moderna. Não, porque eles não se reconheciam como pessoas da época moderna, eles se reconheciam apenas como pessoas de sua própria época. Assim como hoje em dia a gente só se reconhece como pessoas mesmo, a gente não se reconhece como mais outras questões. Ó, reformas históricas de governo. Interessante falar disso aqui, porque quando a gente fala em história, reforma e governo, principalmente história, principalmente no jogo que se chama Europa Universalis, que é o estabelecimento de tempo dele é principalmente na Europa, a gente pensa em quê? Revolução Inglesa e Revolução Francesa, que já é mais no final, né? Que são essas questões que passaram do absolutismo para um parlamentarismo, né? E reforma também, mas reforma eu penso em reforma protestante, mas também não é uma coisa assim que eu acho que o jogo aborde tanto. Na verdade, eu acho que até aborda, porque religião é uma parte importante, né, de qualquer época do mundo. For many nations, as well as new types of subject nations and special units. Outra parte interessante, porque aparentemente tem unidades especiais, tanto para cada reino, né? Porque ainda não eram estados, dependendo da época. Então aqui era um galeão, um navio chamado Badaleno. Então são outras questõezinhas, né? Experience deeper historical immersion through dozens. Novos eventos históricos. Novos eles não são, né? Porque eles provavelmente ocorreram, ou talvez não. Mas, novamente, são construções. Até mesmo esses eventos históricos entre si não quer dizer que eles tenham ocorrido exatamente da mesma forma que aconteceu aqui, né? Of new events and decisions, including expanded content for owners of earlier immersion packs. Master the art of power in Europa Universalis 4. É engraçado aqui, porque essa daqui já é essa parte final do trailer, né? Então, vamos estabelecer primeiro aqui o que a gente pode identificar de alguns elementos. A gente está, primeiramente, o que a gente vê aqui. Aqui é um francês, principalmente essa questão da peruca, o babadinho aqui na roupa, a medalhazinha. Aqui é um símbolo da França, né? Alguém do Oriente Médio, principalmente dá para entender pelo turbante aqui, pelo casaco de pele, pelo ouro. E alguém aqui da Ásia, não sei exatamente qual parte da Ásia em si, mas compreendentemente pelas questões faciais, né, e da estética também da roupa e do chapéu principalmente. Então é interessante que o jogo ele nos propõe a construir a Europa como centro do mundo, mas ele ainda reconhece, né, que ainda existem outras questões e outras pessoas. E aqui embaixo as cidades. A gente tem aqui os naviozinhos com a Cruz da Inquisição, indo navegar provavelmente para colonizar e matar muita gente. A gente tem aqui uma cidade que é caracterizada como de algum lugar da Arábia, uma cidade arábica, e aqui é uma cidade com características asiáticas. Principalmente por conta da arquitetura, as flores de sakura aqui, um monte lá no fundo. Esse aqui é um pacote de expansão do jogo, né? Então, provavelmente são adições novas que a gente está vendo. Mas é interessante a gente ver como eles constroem esses períodos, né? Como as estéticas escolhidas são o que nos remetem a essa época. Não quer dizer que, por exemplo, essa estética aqui dessas casas, os navios, eles sejam as únicas que existam nesse período. Mas eles já foram construídos, é o que está na mente das pessoas. Então é o que eles planejam, o que eles conseguem se manter. Art of Power in Europa Universalis 4 Domination. Available now.
Continuando aqui, a gente vai passar agora pro Civilization 6. Esse daqui é o anúncio, é o trailer de anúncio mesmo, né? Então esse daqui é do jogo em si. O Civilization, assim como a Europa Universalis, eles têm quase a mesma prática de jogo, que é basicamente você escolhe um estado, uma nação, um reino, e você segue nesse progresso. Então o seu objetivo é chegar no final e conquistar. Eles têm alguns específicos, né? O Civilization, principalmente, é um jogo que ele trabalha com uma ótica bem progressista. Então você tem que... É uma questão de civilização, e a civilização vai para frente. Então aqui eles já não querem, tipo, por exemplo, de pensar numa história que não seja em linha reta. E é uma coisa que eles até esboçam no trailer, de certa forma. Então você tem certos objetivos que você pode alcançar para ganhar o jogo, como domínio militar, domínio de território, avanço científico, tecnológico. Então é uma coisa muito interessante você pegar, principalmente porque o Civilization você escolhe líderes, né? Você escolhe nações líderes, então dá para escolher Brasil e Dom Pedro. Se eu não me engano, nessa edição aqui você pode escolher a Catarina de Médici para jogar na França, o Roosevelt para jogar os Estados Unidos, né? Então, de certa forma, um pouquinho anacrônico, né? Então, vamos pro jogo agora pra gente ver como é que fica, pra ver essa parte, né? We are the explorers, the inventors, the architects of change, the builders of a better tomorrow. Eles sabem essa parte aqui, principalmente, porque essa transição que eles fazem, né? Eles passaram um pouquinho ali pela antiguidade, Egito, China, antiga, né? A construção das muralhas, as pirâmides, a esfinge. E depois eles vêm direto para uma Torre Eiffel em tempos contemporâneos, né? Porque aqui atrás a gente tem os prédios já em construção. A gente tem toda uma outra estética. E a estética do trailer em si, ela é muito diferente, né? Os visuais que ele apresenta dos visuais do jogo anterior. Porque o jogo anterior, como ele era um pacote de expansão, ele estava preocupado também em mostrar o que estava dentro do jogo para o pessoal comprar. Esse daqui, ele não está mostrando o jogo em si, mas ele está mostrando apelativos para o jogo, para reconhecer, né? Civilizações, no caso. Então, é interessante ver também que a primeira civilização no caso, o primeiro local que eles escolhem mostrar contemporâneo é a França, que é um local europeu. Então, novamente, é toda uma outra questão de escolhas, né? De cronologia, do que eles querem demonstrar como sendo o principal, que no caso seria essa Europa moderna. We strive. We dream. We inspire. Que é a Mona Lisa, né, principalmente um dos grandes ícones do Renascimento, pintado pelo Leonardo da Vinci. Renascimento que ocorreu também na época moderna, mas que é uma questão engraçada, né? Porque eles falam que o Renascimento foi uma forma deles se voltarem de novo para a antiguidade clássica, ali, Roma e Grécia, e se distanciarem do medievo, né? Que seria o século da escuridão, século do meio, né? Que não teria um avanço científico e técnico, o que é mentira, porque tem gente que até certo ponto acredita que a modernidade, a história moderna, né, é uma continuação da história medieval, e que tudo só vai mudar efetivamente com a Revolução Industrial, porque nesse meio tempo não tiveram transformações tão diferentes assim. Porque se a gente parar para pensar, tiveram algumas informações, mas são muitas questões de cronologia do que as pessoas escolhem para marcar, né, esses períodos. Então aqui a gente tem a Mona Lisa, que tem esse apelo tão comercial, porque ela é tão conhecida, né? Então, novamente, a gente tem aqui a Mona Lisa, que ela é construída, e ela é criada como um ícone do Renascimento. Renascimento também, que é uma Europa moderna, que foi criada fora da Europa, principalmente. Aqui, outra obra do... Não sei se encaixa no Renascimento, mas a gente tem o Van Gogh, que... Enfim, outra obra europeia, que é a segunda obra de arte que eles mostram. Então, na primeira e a segunda obra são de autores europeus. Van Gogh não teve tanto renascimento, até é cômico, né? Porque Van Gogh não teve reconhecimento em vida, e depois que ele morre, as obras dele começam a vender e hoje em dia são tão conhecidas. Então, que expressa um pouquinho, de certa forma, essa questão de que na história moderna,
a Europa moderna não se reconhecia ou não se dizia como Europa moderna. E isso é toda uma questão que foi construída posteriormente a ela, né? Always towards something greater. All the odds. Ó, aqui essa é uma parte muito interessante, porque aqui a gente tem um quadro da Liberdade guiando a França. A Liberdade seria essa moça aqui, seios de fora. Eles até borram os seios, né? Mas na pintura original os seios não estão borrados. Então eles estão acrescentando uma obra de arte, novamente, outra obra de arte que é europeia, que representa outro ponto. Então até são obras de arte que representam essa civilização. O que é a civilização para eles? É a Europa. E essa imagem da liberdade guiando a França é durante a Revolução Francesa, né? Quando o povo francês derruba a monarquia e toma o poder, guilhotina várias pessoas, tudo mais. É engraçado, porque essa imagem, de fato, provavelmente nunca aconteceu. É uma alegoria histórica, né? A liberdade, que essa moça, ela representa literalmente a liberdade, uma representação da liberdade guiando o povo francês, que está lutando com o que eles têm, né? Aqui são armas, mas a gente pode ver uma espada aqui no fundo. Eles lutaram com foices, com tacos também, com garfos para espalhar palha. Eles eram o povo, né? Lutando com o que eles tinham na mão disponível. E essa daqui é uma construção, né? Principalmente, de que tem a liberdade, essa liberdade tão audaciosa que está guiando eles para o futuro e para a civilização. Que em consideração com o jogo faz muito sentido, né? We defy. The risks we take. The challenges we endure. Only make us stronger. There's no end. Outra parte aqui do Renascimento, que seria um helicóptero ali, entre aspas, né, do Leonardo da Vinci, que seria um dos esboços que ele fez. Acho que ele não chegou a construir, efetivamente nunca voou. Mas a gente pode ver as escolhas que eles fazem para colocar no trailer, né? Porque eles escolheram a liberdade mostrando a França e depois visões mais contemporâneas de guerra, tanques, aviões. Acho que era o 14 bis. Não era o 14 bis lá, mas aviões diferentes. E depois eles voltam aqui como essas origens, né? O próprio Leonardo da Vinci, essa Europa moderna, dando esse parecer para o mundo como o começo da civilização. Então é sempre uma questão de escolha, principalmente, do que eles querem passar para as pessoas que existem. To our imagination. And no limits to civilization. Então, esse segundo trailer, ele não tem tantas questões sobre a Europa em si, né? Ele não faz... Ele tem algumas questões, mas no trailer em si ele aborda outras épocas, não só a época moderna. Mas a gente pode ver principalmente essa questão de progresso que ele faz, né? Então é um progresso muito linear, de que você passa da antiguidade para a contemporaneidade, você tem seus resgates temporais, com o Renascimento, e então você tem locomotivas a vapor, você tem guerras, você tem tanque, e você vai para o espaço. Se não me engano, do jogo, uma das formas de ganhar no jogo é você ir para o espaço, e então você ganha uma das suas campanhas. Campanhas que você pode escolher qualquer nação não exatamente, mas qualquer região, qualquer povo do mundo para começar. Qualquer não, os que tem disponíveis. Mas eles têm, por exemplo, os astecas. E ao mesmo tempo que eles têm os astecas, eles têm Dom Pedro II. Então são duas épocas diferentes que eles igualam aqui. E você pode, ficar contra os astecas sendo Dom Pedro II. Você pode escolher Catarina de Médici e ficar também contra os astecas. E ao mesmo tempo ficar contra Roosevelt ali nos Estados Unidos. Então são questões de que o tempo, novamente, é uma ficção histórica. O tempo ele é deslocado. E ele é concentrado localmente num local só. Então, essa civilização que eles tanto pregam, ao mesmo tempo que pareça que é uma coisa tão linear e tão universal, o próprio jogo já demonstra como são locais diferentes e que estão em épocas diferentes e que você vai escolher, né?
Então, novamente, é mais uma questão de construção dessa história moderna, principalmente com relação ao progresso, né, e à civilização em si. Porque essa formação de Estado que a gente tem aqui, os estados modernos, principalmente, ali, que se formaram a França, a Europa, a Europa não, França, Inglaterra, Itália, Portugal, Espanha, eles tiveram construções diferentes, mas são o que é considerado hoje em dia uma construção de Estado, né, os primórdios da construção de Estado. Depois o Estado absolutista, né, que foi derrubado ali nessa modernidade, porque eles estavam o quê? Seguindo para o futuro, seguindo para o progresso, para a civilização.